a Deus em primeiro lugar e segundo, amar o próximo como a si mesmo. Como é que nós podemos adorar um Deus se nós não estivermos reunidos e unidos para adorarmos em grupo? É muito fácil as pessoas, glórias a Deus, dizer que adora a Deus dentro de casa, trancada em quatro paredes, glórias a Deus, onde, glórias a Deus, ela acha, glórias a Deus, e imagina, glórias a Deus, que ali ela não vai ter tentado, que ali não vai ter passar por provações. Mas a própria Bíblia diz: bem-aventurado aquele que passa por provações e foge das provações e foge das tentações, porque aquele que for aprovado receberá a coroa da vida. Então é necessário, glórias a Deus, muitas vezes nós passar por adversidade, por luta, por batalha, glórias a Deus, em nome de Cristo, para que nós venhamos ser, glórias a Deus, reconhecido como, glórias a Deus, como servo do Senhor Jesus Cristo. Foi o que aconteceu. Os patriarcas, eles passaram por isso, passaram por luta, passaram por batalha, passaram por muitas adversidades, mas eles não desistiram. Hoje nós estamos numa maravilha ainda, glórias a Deus, que nós temos a oportunidade de pregar o evangelho por ainda, glórias a Deus, livre. Mas tem país que ainda não pode. E a palavra de Deus diz: não deixai a vossa mútua congregações, como é costume de alguns. Glórias a Deus. Nós precisamos congregar. Glória a Deus. Deus, ele orienta, Deus, ele nos mostra, glórias a Deus. Por mais que pessoa influencia, pessoas venham falar, dizer, não precisa, querer justificar que Deus está em todo lugar, querer justificar que a igreja há contenda, há adversidade. Nenhum membro do nosso corpo, eles são igual. Todos os membros, glórias a Deus, ele tem a sua importância, mas nenhum dos membros, glórias a Deus, são igual. A nossa mão, cada dedo, ele tem um tamanho diferente. Ele é importante para a nossa mão, está os 5 dedos, glórias a Deus, por mais diferente que ele seja, mas ele é necessário. Uma vez, pastor Edilson, chegou um homem dizendo que ele era professor de teologia, bacharelado de teologia, e começou a falar. E aí, quando ele chegou nessa empresa onde eu trabalhava, o patrão disse assim: eu também tenho um lá dentro ali que ele é crente, eu vou chamar ele para conversar com você e tal. E quando ele me chamou, aí disse: mas aí um irmão quer falar contigo ali. Quando eu cheguei lá, eu fui, dei paz do Senhor, ele achou logo estranho. E quando eu dei a paz do Senhor para ele, quando ele achou estranho, glórias a Deus, eu perguntei qual ministério ele era. Ele disse assim: não, eu não congrego, eu não preciso congregar. Eu disse assim, não precisa. Ele doutorado já, bacharelado, glórias a Deus, em teologia, formado em alta faculdade. Ele começou a dizer lá as faculdades. E aí, ele olhando para mim, eu perguntei uma simples coisa: nós não precisamos ser corpo de Cristo? Cristo é o cabeça. Ele disse que não precisava congregar. E eu disse assim: mas nós não precisamos ser o corpo de Cristo e Cristo o seu cabeça? Na mesma hora ele ficou todo sem jeito, ficou sem resposta. E então, assim, tem pessoas que tentam nos influenciar, dizer que não é necessário que nós se reunir, glórias a Deus, inventar circunstâncias, justificar para que nós não recebamos as instruções e o fortalecimento espiritual da própria palavra, do próprio Espírito Santo, glórias a Deus. Tem pessoas que vão tentar lhe influenciar, vão tentar tirar você da presença de Deus, vão tentar tirar você das congregações, mas você precisa ter a convicção que é necessário congregar. Porque a congregação, ela vai nos fortalecer, ela vai tirar enganos das nossas coisas, muitas vezes da nossa própria mente. Porque a nossa mente, glórias a Deus, muitas vezes nos conduz ao erro, ao engano. E quando nós estamos numa congregação, quando nós estamos na casa do Senhor adorando ao Senhor, o Espírito Santo, glórias a Deus, vai falar através dos nossos amados irmãos, vai falar através da palavra, glórias a Deus, o que nós precisamos consertar na nossa vida, o que nós precisamos fazer, glórias a Deus, para que nós venhamos melhorarmos como cristão. Então nós precisamos, glórias a Deus, congregarmos.
para que nós não venhamos estar em enganos, glórias a Deus, pensando, glórias a Deus, que estamos salvos por estarmos em casa, que estamos salvos por ser cristão. Eu sou crente, eu sou cristão dentro da minha própria casa. Mas muitas vezes nós precisamos passar pelas provações para sermos aprovados. Muitas vezes nós precisamos passar por luta para que nós venhamos ser reconhecidos pelo o Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse assim, Jesus Cristo ele não tinha vindo, glórias a Deus, nos ensinar, mostrar para os discípulos, glórias a Deus, que era necessário ele separar aquele grupo, glórias a Deus, primeiramente de 12, depois aumentou por 70, e depois, glórias a Deus, naquela descida de Pentecostes, que tinha mais de 3.000, né, pastor Edilson? Glória a Deus. Se fosse assim, Jesus Cristo ele não tinha feito isso. Mas Jesus Cristo ele fez para mostrar que era necessário. Que foi através disso que o evangelho se multiplicou. Porque, glórias a Deus, Jesus Cristo ele veio para nos ensinar. Se ele tinha feito isso na época de Moisés, Deus tinha feito isso na época de Moisés, separado para que nós viemos congregar, para que nós viemos estar numa congregação, para que nós viemos estar unidos, reunidos junto, glórias a Deus, a igreja que somos nós, ao templo, glórias a Deus, para adorar este Deus maravilhoso. Deus, glórias a Deus, Ele quer e Ele deseja que eu e você estejam unidos e reunidos numa congregação para adorarmos a Ele, para buscarmos a Ele, para se enchermos da sua graça e da sua misericórdia, para ser orientado por Ele, para sermos conduzidos por Ele, porque nós somos o corpo e Ele é o cabeça. Naquela época, glórias a Deus, de Hebreu, glórias a Deus, já acontecia isso. Muitas pessoas influenciavam, diziam que não era necessário, porque poderia ser mortos, porque eles eram perseguidos, arrancavam a cabeça, arrancavam membros da sua parte do seu corpo. Imagine hoje, o povo está se afastando da presença de Deus, pastor Deus, por pequenas coisas. Hoje, glórias a Deus, o povo está saindo da presença de Deus, da casa do Senhor, por simples coisas. Imagine naquela época, onde o povo, glórias a Deus, naquela época, cortava parte do seu membro, onde eles eram torturados. Então a palavra de Deus, eu inicio, glórias a Deus, eu dou início, glórias a Deus, e quero também, glórias a Deus, ouvir o pastor Edilson a respeito disso. E eu dou, glórias a Deus, como a palavra de Deus fala para mim, Hebreus capítulo 10, versículo 25, que não deixai as vossas congregações, como é costume de algum, antes admoestai-vos uns aos outros, e dando mais, o quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Imagine no tempo de hoje, se naquela época o livro de Hebreus já estava dizendo que está se aproximando daquele dia. Imagine no tempo de hoje. Imagine no tempo de hoje que nós estamos vendo a palavra de Deus cada vez sendo concretizada. A palavra de Deus cada vez sendo mostrada, glórias a Deus, que ela está sendo concretizada, que ela é verídica, que ela é uma prova viva, glórias a Deus, de tudo que tem acontecido no mundo, de tudo que está acontecendo, glórias a Deus. Glória a Deus. Eu vendo, glórias a Deus, nas redes sociais e em vários locais, como está acontecendo no Havaí. O povo estão se jogando dentro d'água para não ser consumido através do fogo. Imaginam, glórias a Deus, no dia da vinda de Cristo. Glória a Deus. Imagina, glórias a Deus, porque nós não sabemos nem a hora, nem o dia. Nós também sabemos, glórias a Deus, que em qualquer momento também nós podemos partir. Nós não sabemos, glórias a Deus, nem o dia, nem a hora que Deus ele vai nos levar, que nós vamos sair dessa terra. Na semana passada nós tivemos um embate, uma palavra de Deus, aqui onde estava o diácono Diego, o pastor Edilson, onde nós falamos que pregar a tempo e fora de tempo. Pastor Edilson, quando eu saí daqui, eu recebi uma ligação. E essa ligação era no sábado, né? E no domingo era dia dos pais. E aí ligaram para mim e diz: Moisés, você ora num velório? Aí eu disse assim: ele era crente? E ela disse: não sei. Eu não sei.
Então eu disse assim, nós precisamos, eu preciso falar com meus pastores, porque nós no velório, nós fazemos culto de adoração a Deus, porque Deus está, quando a pessoa é crente e Deus leva para a glória, nós ali, no momento de tristeza, nós se alegramos, porque nós sabemos, glórias a Deus, que Ele está na glória, que Ele está no descanso eterno. Mas Deus, Ele falou comigo nessa tarde, nessa noite, numa programação, glórias a Deus, onde eu estava, que eu disse que era necessário pregar a tempo e fora de tempo. Então, para que eu não venha ser hipócrita, eu irei levar a palavra. Eu irei, glórias a Deus, confortar a família. Mas eu irei trazer a palavra que o Senhor colocar no meu coração. E ali eu fui para lá, glórias a Deus, pedi autorização aos meus pastores orientaram e disseram que eu poderia ir. E eu fui, e ao chegar lá, glórias a Deus, eu comecei a pregar, eu pedi permissão para pregar a palavra de Deus, e ali eu levei como reflexão, glórias a Deus, aquele jovem, onde lá também tinha vários jovens que outrora eu já tinha falado do amor de Deus. Mas eu me fiquei, glórias a Deus, refletindo, glórias a Deus, como se fosse, glórias a Deus, um parentesco, senti íntima compaixão, glórias a Deus, como a semana toda senti com vários acontecimentos, como já tinha dito, glórias a Deus. Glória a Deus. E ali, dia dos pais, aquele pai, glórias a Deus, enterrando o seu filho, glórias a Deus. Imagine, glórias a Deus, a tristeza, a luta, a batalha, mas para a honra e glória do Senhor, eu creio que o Espírito Santo tenha consolado o coração dele. E eu creio que Deus vai abençoar tremendamente a vida dele, glórias a Deus. Glória a Deus. É por isso que nós precisamos dar valor, glórias a Deus, amar o nosso amado irmão enquanto ele está vivo. Enquanto nós podemos, glórias a Deus, dizer o quanto nós amamos, o quanto nós podemos prestigiar, glórias a Deus, enquanto ele está nessa terra. Tanto os nossos amados irmãos como os nossos amados filhos, esposo, marido, glórias a Deus, possa reconhecer e valorizar. Glória a Deus. Porque nós sabemos que a nossa passagem aqui ela é breve, ela é rápida. Então, glórias a Deus, a palavra de Deus, para que não venha fugir do tema, glórias a Deus, a palavra de Deus diz que é necessário nós congregarmos. A palavra de Deus diz, glórias a Deus, que aproxima-se aquele dia. E nós estamos vendo, cada vez está se aproximando aquele dia. Pastor Edilson, glórias a Deus, traga aí também, glórias a Deus, as suas considerações, as suas aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que glória a Jesus, quão bom e suave, né, é que os irmãos vivam em união, né? É verdade. E a igreja, ela tem que cada dia se unir, né, na presença do Senhor, se unir com os irmãos, né? Eu estava meditando também enquanto o irmão falava sobre congregar. Salmista Davi, ele se alegrava, né? Ele dizia, alegrei-me quando me disseres, né? Vamos à casa do Senhor. Então eu acredito que naquela época o povo tinha prazer de estar na casa de Deus. O povo tinha prazer de congregar, né? De ir para... Quando o salmista Davi, é o Salmo 122, né? Se não me engano, a Bíblia diz que ele dizia assim, alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Olha que bênção, né? Aleluia. Então, eu vejo ali, né? E a gente pode até interpretar que o salmista Davi, ele se alegrava, ele ficava feliz quando alguém, olha, vamos para a igreja, né? E eu lembro quando eu era mais novo na fé, sou novo na fé, né? Cada dia nós se renovamos, então somos novos na fé. Quantos anos, pastor, já? Já 40 de obra ou... De obra. De obra já tem quase 30 anos, já 37 por aí. Eita, glória. Eu nasci na fé, na verdade, né? Louvado seja Deus, estou na casa dos 40 e poucos por aí. Aleluia. Então esse tempo, né, de cristão, eu me alegrava quando a criançada me levava para ir para a igreja, para cultuar a Deus, porque eu tinha um prazer, né, mesmo um pouco envergonhado de pegar no microfone criança, né? E ali a gente ficava feliz, né, de estar na casa de Deus, né? E eu lembro que muitas das vezes a igreja era tão lotada que não cabia o povo. E a gente, criança, a gente
entrava por baixo dos bancos, né, da igreja, e ali para poder ir lá para frente, para poder, né, sabe como é criança, né? E aí a gente se alegrava, foi crescendo e se alegrando na presença do Senhor. Só que hoje a gente observa que as pessoas parecem que não têm mais prazer de estar na casa de Deus, né? Prazer de estar na presença do Senhor. Então o salmista também ele se alegrava quando alguém convidava. E que nós possamos também se alegrar em estar na casa do Senhor. Chegou a hora do culto, se alegrar. Eu sei que tem muitas pessoas que têm prazer de estar na casa de Deus, mas hoje muitas pessoas já não têm mais prazer, né? Eu lembro que no começo da minha fé também eu tinha, o prazer era tão grande de estar na casa do Senhor que eu tinha que estar 6 horas na igreja para orar, né? Antes do culto, eu tinha que chegar primeiro. Eu tinha esse propósito comigo. Eu tinha que chegar primeiro do que todo mundo para me poder orar, para buscar a Deus. Então hoje você vê que já não existe mais oração, as pessoas já não oram mais, já não consagram mais a vida. Então é importante sim congregar. Por que congregar, né? Porque congregar é ali aonde a gente encontra, né? É a casa de Deus, né? Ou seja, o templo, né? Na verdade, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, mas existe um templo, né, feito por mão de homens, que é a igreja, que nós chamamos de igreja, né, que é o templo, né? Então ali é o templo, é o lugar onde nós iremos se adorar. Por que congregar? Porque ali é onde o Senhor vai ali também participar do culto. Eu gosto muito de citar aquele povo de Cafarnaum, que Jesus, ele em certo tempo, né, a Bíblia diz que havia um moço lá que a fé dele foi tão grande que ele pegou, os irmãos se uniram, eles eram tão unidos que eles viram a necessidade daquele paralítico, né, que estava ali sentado naquela cadeira. Aí eles subiram ele pelo telhado, né, porque eles queriam que o mestre curasse aquele moço. Então aqueles 4 homens ali se juntaram, levantaram ele pelo telhado, né, e desceram ele, e aí o Senhor viu a fé. Só que eu estava observando, a palavra diz no versículo 1, não estou lembrado agora qual é o capítulo, mas a Bíblia fala que Jesus fala assim, e outra vez Jesus voltando em Cafarnaum, ou seja, Jesus ele ia e voltava, né, naquele lugar, na cidade de Cafarnaum, naquela localidade ali. Então Jesus ele sempre voltava ali. Então aquele moço já tinha ouvido a palavra de Deus várias vezes, né? Só que naquele dia que outra vez Jesus voltando naquela cidade, aí foi onde a fé dele foi motivada por intermédio daqueles irmãos ali que ajudaram ele, né? Que apostaram ali na cura daquele moço. Então quando eu acredito assim que Jesus, ele todos os dias ele vai naquele templo, né? Porque aonde nós se reunimos para congregar, para cultuar a Deus. Então os irmãos organizam lá o culto, né, do dia seguinte. Então o que é que acontece? Jesus também vai para aquele culto, né? Eu acredito que Jesus não vai ficar lá porque o povo vai embora. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então como o pastor fala sobre, nós podíamos congregar em casa, né? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas a congregação, o local onde nós se reunimos, é onde nós se reunimos para compartilhar as bênçãos de Deus, para se alegrar uns com os outros, né? Eu acredito que é assim, quando as irmãs ou os irmãos organizam um culto, né? Eu acredito que naquele momento Jesus é o primeiro a chegar no culto. É verdade. Ele chega ali no culto. Então, esse é o motivo. E por que, respondendo a pergunta do irmão, e por que congregar, né? Porque é lá onde vai estar a nossa vitória. E a gente, ao ir ao culto, ao congregar, ali nós somos renovados, restaurados, capacitados pelo poder de Deus. É ali onde nós somos restituídos. É ali onde a gente vai à busca de novas esperanças, de força, de fortaleza. Pode observar que quando nós deixamos de congregar, nós passamos a perder a graça de Deus. Se você passar uma semana sem ir para o culto, você vai, passa um dia só sem ir para o culto. No outro dia você vai dizer, não, hoje eu não vou não, amanhã eu vou. Aí você amanhã não vai, aí de repente você vai dizer, não, amanhã eu vou. Quando você pensar que não, uma semana sem ir para o culto, você não tem mais prazer, porque ali você vai perdendo força. Por isso que há uma importância de nós congregarmos.
nós cultuarmos ao Senhor, independente das lutas que passamos, independente dos problemas, nós temos que se congregar, porque é ali onde nós adoramos. E por que congregar? Porque ali é o local onde nós adoramos a Deus, bendizemos ao Senhor, sentimos a presença dele, e ao buscar ao Senhor na congregação, Deus, por sua vez, ele manifesta o seu poder, ele manifesta a sua graça. Louvado seja Deus. Então é isso, irmãos, que nós possamos se alegrar, né, na presença. Há uma importância muito grande de se congregar na presença do Senhor Jesus Cristo. Então é importante sim ir para o culto, ir para a igreja, e não deixar a congregação, como é de costume de muitos, né, que deixam uma congregação por motivo banal, por motivo de luta. Tá passando luta, vou mais não aguento mais. Então muitas pessoas olham para essa situação, para esse lado da luta, do problema, da situação, e nós não podemos olhar para a luta, olhar para a dificuldade. Nós temos que olhar para Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé. É ele que nos fortalece, é ele que nos dá força para que nós possamos prosseguir nessa caminhada. Então é importante sim congregar, e o crente tem que congregar. Não existe esse negócio de congregar em casa, né, de ver pela televisão, de ver pelo YouTube. Não, tem que congregar sim. É isso, pastor? Amém. Como a palavra de Deus também diz, né? Hebreus, glórias a Deus, vai dizer, glórias a Deus, que a fé é o fim e fundamento das coisas, que não se vê, mas que espera. E a Bíblia diz que Deus é galardoador para aquele que o busca, né? Aquele que busca ao Senhor, glórias a Deus, ele é galardoador. E todos aqueles que buscam, glórias a Deus, recebem do Senhor. Então, glórias a Deus, é por isso que eu vejo, glórias a Deus, que na época, glórias a Deus, Jesus Cristo andou aqui na terra, nós vamos ver muitos milagres aconteceu porque a pessoa usou a sua fé. A pessoa saiu do comodismo, saiu, glórias a Deus, do seu lar, do seu momento, glórias a Deus, de comodismo. Para quê? Para chamar a atenção de Deus, para buscar o Senhor. Daí que tem a importância, né, de congregar. Às vezes a pessoa, desculpe ter cortado, pastor, aí às vezes a pessoa deixa de ir para o culto porque não recebeu aquela bênção, porque não aconteceu aquilo. Então as coisas, as bênçãos de Deus só acontecem no momento certo, na hora certa. Deus não falou comigo, eu não vou mais. Então é por isso que nós temos que congregar. E de novo, se Deus não deu a bênção hoje, né, o que é que nós vamos fazer? Então, vamos amanhã de novo. Tem que persistir, tem que lutar pela bênção. Então, por isso que tem que estar constantemente congregando em oração, em jejum e perseverança, porque isso também é um alimento para a nossa alma, né? É um fortalecimento para a nossa alma, porque se nós deixar de congregar, nós vamos, ou seja, nós vamos esfriar na fé, e é perigoso a gente desvanecer, né? E muitas das vezes até desistir da caminhada e perder o prazer de tudo, né? Das coisas de Deus. Uma vez conhecendo as coisas de Deus, né? A palavra nos ensina a buscar as coisas lá de cima, né? Eis que as coisas velhas se passaram, né? Eis que tudo se fez novo. Então, o segredo de congregar é esse, estar ali buscando coisas novas, buscando o renovo de Deus, buscando, né, a força do até mesmo uma cura, um milagre, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus, é verdade. E é isso, glórias a Deus, que nós precisamos fazer, glórias a Deus, porque a palavra de Deus, ela deixa bem claro, glórias a Deus. Se lá atrás, glórias a Deus, há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia já nos orientava que era necessário congregar, porque glórias a Deus, nós vamos ser orientados pela palavra. A Bíblia ela é tão... ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás, tem parte, glórias a Deus, que foi escrita há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás também, na época de Jesus Cristo e o antes de Jesus Cristo, mas nós vamos ver ela atualizada diariamente. Glória a Deus. Porque nós vamos ver que, imagina aí, se Deus, ele permitiu e se Deus orientou os seus servos a escrever a Bíblia, que não deixar de congregar, imagine Jesus Cristo no tempo de hoje vendo isso acontecendo com muitos deixando de congregar por, glórias a Deus, influência, porque está sendo influenciado por outras pessoas, porque outras pessoas dizem, não precisa tu congregar não, para com isso, a igreja a gente só vê contenda, só vê luta, só vê batalha, só vê pessoal, um querendo ser maior do que o outro. Numa família, glórias a Deus,
nós vamos ver o quê? Uma família, glórias a Deus, nós vamos ver pessoas também pensando diferente. Mas nem por isso nós vamos deixar de amar. Nem por isso nós vamos deixar de conviver. Pelo menos, glórias a Deus, na minha família, glórias a Deus, eu tenho 6 irmãos, meu pai e minha mãe, nós se amamos. Ah, mas tem momentos que nós vamos ter questão de pensamentos diferentes. Os conflitos. Exatamente, até pensamento diferente. Muitos vão pensar de um jeito, outros vão pensar do outro, mas até o momento nós chegamos a uma concordância. Nós começamos a conversarmos. E às vezes é orientado pelo pai, pela mãe. Às vezes, glórias a Deus, que hoje não pode mais corrigir, né? Hoje não pode mais corrigir seus filhos, glórias a Deus, como antigamente, glórias a Deus, através, glórias a Deus, da vara, glórias a Deus, hoje não pode mais corrigir. Mas nós devemos muitas vezes repreender o nosso filho se algo acontecer. E é para isso que serve o pastor. É como se fosse um pai. Diante, glórias a Deus, a congregação. Ele vai, glórias a Deus, interceder se há algo errado entre os membros, glórias a Deus. Ele está lá para ser orientado pelo Espírito Santo de uma tal forma, ensinado e conduzido, para ter o quê? Para tentarmos viver em harmonia. E de antemão, glórias a Deus, nós sabemos, glórias a Deus, que Cristo é o cabeça. É Ele que nos conduz. Eu acredito também que congregar é um aprendizado, né? Uma escola, né? Aprender do Senhor. Lá a gente aprende a palavra de Deus, aprende a se comportar diante de Deus, a conhecer as coisas de Deus, as coisas lá de cima. Então é praticamente uma escola, né? Para a gente aprender o caminho que leva ao céu, né? Como que nós vamos aprender se não congregar? É verdade. Se eu aprendo uma coisa que quem quer ensinar, né? É o caso de muitas pessoas, não precisa congregar. Então, para você ensinar, você tem que sentar para ouvir, né? Então, você tem que ouvir alguém falar. Então, como nós vamos conhecer a palavra se não tem que me ensine que nem aquele... Filipe foi chamado para pregar, né, para aquele homem que estava... Justamente, aí ele pregando ali e de repente falha o nome daquele... Era Filipe e lá era como se fosse um homem como se fosse um príncipe, né? Um povo, uma pessoa aí, já de alto escalão. Aí ele disse, como que eu vou... Estava lendo, glórias a Deus, a passagem de Isaías, né? Entender, né? E aí ele não estava entendendo porque ele estava lendo aquilo. É verdade. Aí então tem que ter um ensinamento. Então a igreja, o congregar ali é onde os irmãos se reúnem para aprender, né? Então para você quer conhecer as coisas de Deus, você tem que congregar. Quer aprender mais, então não é tomar uma atitude, vou sair por causa disso, aquilo. Não, tem que aprender o porquê que está passando por aquilo, porquê que aconteceu aquilo, porquê que veio aquela tribulação. Então a própria palavra de Deus nos ensina a perseverar mediante as lutas, para que a gente não venha desistir do projeto, dos nossos sonhos, né? Desistir da casa de Deus. Eu me lembro muito, né, da minha mãe, né, que Deus o tenha, louvado seja Deus, que eu acredito que naquele grande dia nós iremos se encontrar lá, está guardada, né? Então o que é que acontece? A minha mãe passava tanta luta, tanta perseguição, que eu chegava para ela e dizia, mãe, sai dessa igreja. Essa igreja não é só contenda, né? É só briga, só... Aí eu dizia, mãe, essa igreja não é para mãe não. A mãe só vivia chorando na igreja, então... E isso eu aprendo a necessidade de congregar, né? E nunca desistir, independente de luta, independente de problema, quem quiser sair, que sai. A minha mãe dizia assim, meu filho, eu fico lá, eu vou congregar lá. Minha mãe congregou quase 40 anos naquela igreja. No mesmo ministério, na mesma congregação, nunca arredou o pé. Imagina. Passando luta, passando dificuldade. E sabe o que ela dizia? Eu fico lá. Quem vai sair de lá é o diabo. Né? Ela dizia, dentro isso serviu para o meu ministério. Então hoje a negada pode me pisar, pode me humilhar, fazer o que quiser. Glória a Deus por isso. Então eu vou sair, eu vou congregar, eu vou louvar. Não está gostando de mim? Desculpe a expressão, a minha mãe diz assim, quem quiser sair, que sai, eu fico lá. Então o crente, ele tem que congregar nessa situação. Ele sabe que vai passar luta, perseguição, problema,
calúnia, injúria. O próprio Jesus, ele foi caluniado, ele foi perseguido, ele foi traído. Quem dirá nós somos melhor do que Deus. Nós não somos melhor do que Jesus. Ele passou por tudo isso. E o camarada entra na igreja e não quer sofrer, não quer passar luta, né? Ele não quer. Eu achava que quando eu aceitasse Jesus, eu não ia mais sofrer. Eu sofria tanto lá no mundo, nas mãos do diabo. Aceitei Jesus, eu achava que estava salvo, que não ia sofrer mais, que não ia passar luta. Quando eu entrei na igreja, aí foi que começou. Aí foi que eu comecei, porque os meus olhos foram abertos, né? Foram abertos, eu passei a conhecer os dois lados, o bem e o mal. Então é isso que acontece. Então não deixe de congregar, né? Não existe isso, o negócio de vou congregar em casa, vou ficar em casa, que Deus vai vir aqui. Não. Esse tempo já passou, que era na época de Adão e Eva, né? Que Deus descia do céu, o pastor até comentou isso, né? Que não era preciso nós congregar naquela época. Por quê? Porque se você ler, a Bíblia diz que Deus descia, se não me engano, era a tardezinha, né? Deus descia do céu e falava com Adão e Eva, e ali, né? Ele se alegrava. Então eu acredito que se não tivesse acontecido isso, eu acredito que hoje, aí sim, não era preciso nós congregar. Deus ia descer do céu. Como é que tá aí, meu filho? Como é que tá você, né? Trabalhou bem hoje, tal, né? Ia ser assim, mas não, por causa do pecado, aí o homem foi expulso, né? Do jardim do Éden. Então hoje para concluir, né? Esse raciocínio da gente aqui, hoje há uma necessidade de congregar. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que ele foi expulso do jardim do Éden e a Eva, né, sua companheira. Então o que acontece? Eles passaram a procurar Jesus, né? Então hoje é nós que precisamos de Jesus. É nós que temos que ir à congregação. É verdade. Né? Mas Jesus está em todo lugar. Mas é lá na congregação que Jesus vai estar esperando nós para adorar, para louvar, para bendizer o santo nome dele. Todos os dias Jesus está lá dentro da igreja esperando por nós, né? Naquele templo, né? Somos templo e morada de Cristo, sim, mas lá na congregação é lá onde Jesus vai estar nos aguardando. Então é nós que temos que ir à procura dele. E aonde é que Jesus está? No templo que foi formado por mão de homem. Então foi aquele lugar, Jesus, segundo as crônicas, se eu não me engano, Jesus diz, não sei se é essa passagem, mas a Bíblia diz que, qual é aquela passagem? Jesus diz assim: eu escolhi e santifiquei essa casa. Segundo as crônicas, né? Não me lembro. Eu não estou bem lembrado, né? Depois os irmãos aí colocam nos comentários aí. Então, eu sei que o Senhor disse assim: eu escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Então, o Senhor escolheu nós para ser seus adoradores. Então, quando nós chegamos na igreja, nós se doamos para Cristo, nós dobramos o nosso joelho, nós invocamos a Ele, e aí nós, né, passamos a ser renovados, restaurados pelo poder de Deus, né, pelas bênçãos de Deus. Então, por isso que é importante ir para o culto. Se nós não for, né, Jesus não pode fazer nada. Olha o que ele diz: buscai-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo coração, né? Então, louvado seja Deus. É isso que acontece, né? Se nós buscarmos o Senhor. E como é que nós vamos buscar onde? Aonde é que Deus está? Está no templo, né? Está buscando, está lá esperando, né? Os verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade, né? É lá onde nós encontramos a nossa vitória, a nossa bênção, né? Nossa conclusão final, glórias a Deus. As horas passam rápido, né? Glórias a Deus. Mas para a honra e glória do Senhor, Deus ele tem falado através dessa palavra, através, glórias a Deus, esse tema, onde diz que é necessário, porque precisamos congregarmos. E a Bíblia, glórias a Deus, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz: não deixai-vos a vossa congregações. Como o pastor, glórias a Deus, Edilson tinha comentado a respeito aqui, glórias a Deus, a única passagem bíblica que eu vejo que Jesus Cristo se dispôs a ir na casa para curar foi só a da sogra de Pedro. Mas teve a de Jairo. Não, Jairo foi lá, Jairo que usou a sua fé, Jairo esperou, Jairo teve paciência e Deus fez logo tudo que tinha que fazer para depois ir para casa de Jairo curar a sua filha. Mas aquele que se dispôs foi a sogra de Pedro.
creio eu que ainda estava com a idade avançada e que não poderia chegar. Como, glórias a Deus, muitas vezes existem intercedores de milagre, glórias a Deus, que às vezes nós somos abençoados dentro de casa, porque existe alguém intercedendo pela sua vida. Mas você tem a oportunidade de ter uma intimidade com Jesus Cristo, uma intimidade com Deus. Se não fosse assim, o próprio Jesus Cristo não teria saído, glórias a Deus, lá do alto céu e ter vindo para a terra. Separou 12 discípulos, aqueles 12 ensinou, mostrou o que deve fazer nessa terra. Ele diz, vai em dois, pregai o evangelho. Por que em dois? Porque chegará momento, glórias a Deus, que um vai estar fraco e o outro vai poder ajudar. Vai chegar momento que um precisa testemunhar aquilo que o outro está fazendo. Ele precisa testificar. Então Jesus Cristo ele ensinou que nós precisamos fazer a obra dele. E de preferência em grupo. De preferência, glórias a Deus, nós estarmos reunidos em grupo. Para que nós venhamos cada vez mais pregoar a palavra de Deus. Aqui nós trazemos nessa meditação, glórias a Deus. Se você tem algo, glórias, alguma dúvida e queira, presbítero Moisés, eu tenho essa dúvida e queira pedir orientação bíblica, nós vamos estar aqui também à disposição. Glória a Deus. Esse programa, glórias a Deus, é para que nós venhamos ser edificados, fortalecidos através da palavra de Deus. E nós precisamos cada vez mais ser orientados pela palavra. Hoje, muita gente se autodomina doutores da palavra. Pessoas que muitas vezes, glórias a Deus, nem sequer conhecem os princípios bíblicos. E muitas vezes, glórias a Deus, como o próprio aquele bacharelado que chegou para mim, doutor, mestre, glórias a Deus, formado em teologia, que disse assim, eu sou formado, mas qual é a sua congregação? Qual é a sua... nós precisamos ter uma referência. É claro que placa de igreja não salva, é claro que lá no céu não haverá placa de igreja, mas nós precisamos ter uma referência. Porque, glórias a Deus, é através da nossa referência que o povo olha e diz, vixe, aquele da igreja ciclano, da igreja é diferenciado, eu vou conhecer esse ministério. Eu vou conhecer esse ministério, que esse ministério é diferenciado. Não é como outros, não. Aquele dali, ele trabalha para a obra, aquele dali faz isso, aquele dali faz aquilo. Eu quero conhecer. É através disso, glórias a Deus, que nós conhecemos, glórias a Deus. É claro que na igreja, na congregação, vai ter o joio e o trigo junto. E Deus, e o próprio Jesus Cristo diz que o joio e o trigo, ele tem que andar junto. A gente não podemos cortar, glória a Deus, porque quem vai cortar, quem vai fazer a colheita é o lavrador, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí nós temos que ter paciência. No corpo, no nosso corpo, às vezes, no dedo, glória a Deus, muitas vezes, nosso dedo às vezes é tão feio, glórias a Deus. Eu tenho um dedo do pé que ele é todo torto, pastor Edilson. Mas nem por isso eu vou cortar. Nem por isso eu vou arrancar fora, porque eu sei que é necessário. O dedo midinho do meu pé, ele é todo torto. Todo engembrado, a unha. Tem sua utilidade, né? Tem sua utilidade. Se eu não cortar, eu não vou ter posição de ficar em pé direito. Então, cada parte do nosso corpo é essencial. É necessário, glórias a Deus, que você venha reconhecer que precisa fazer parte do corpo de Cristo. Visite uma congregações mais próximas da sua residência. Ou caso você queira conhecer a nossa, glórias a Deus, queira conhecer a Unidos na Fé, a Assembleia de Deus Unidos na Fé. Nós temos aqui, glórias a Deus, de antemão duas igrejas, glórias a Deus, aqui na Caucaia. Uma fica localizada na rua Travessa Vera Cruz, número 8. E a outra fica localizada na rua Irapuã Vidal, número 1458. Glórias a Deus. Glória a então Deus. Sinta-se convidado. Venha adorar o Senhor. Mas, glórias a Deus, eu não estou aqui pregando placa de igreja, eu estou pregando a palavra de Deus. Procure uma igreja mais próxima. Tente fazer parte do corpo de Cristo. Porque a palavra de Deus diz, vai se aproximando aquele dia. Glória a Deus. E está se aproximando, meu amado irmão. E está se aproximando, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar preparados.
Nós estamos vendo cada vez mais acontecimento extraordinário, coisas inacreditáveis acontecendo ao nosso redor. Muitas pessoas fecham os olhos para o que está acontecendo. Nós vimos a pandemia, nós vimos, glórias a Deus, muitas coisas acontecendo e nós estamos novamente fechando os olhos. Nós precisamos se despertar. É isso que eu faço a minha conclusão final. Pastor Edilson, faça a sua conclusão final, para que nós venhamos mais um dia, mais uma noite, terminar esse programa, glórias a Deus, com a graça e a misericórdia do Senhor, agradecendo, glórias a Deus, a presença dos meus amados irmãos que ficaram ligados junto conosco, fazendo essa programação. E vamos, seja um canal de bênção, seja, glórias a Deus, um evangelista da palavra de Deus. Evangelize, comente, divulgue essa programação e que você possa estar junto conosco, sendo um missionário da palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, e eu acredito que, louvado seja Deus, a própria palavra de Deus diz que, vamos falar a questão de fazer parte do corpo de Cristo, né? A Bíblia diz que quem come a minha carne e bebe o meu sangue, né, esse tem parte comigo, né? Então é importante que haja, né, essa comunhão entre os irmãos, né, essa união, né, na congregação, né? E que a minha conclusão é que nós não venhamos deixar a casa de Deus por motivo banal, por motivo de rapina, né, de amargura, de rancor, porque isso vai impedir, né, a nossa entrada no céu, né? Então, se Deus está dando uma oportunidade para nós renunciar, né, o eu, o orgulho, a falta de amor. Mas o meu irmão pecou, o meu irmão fez isso, ele não é de Deus. Irmão, não existe isso. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. Eu não estou aqui para apoiar o pecado de ninguém, para passar a mão no pecado de ninguém, mas se aconteceu alguém cair, né, ou alguém falhar, então nosso dever é ir lá e ajudar, tentar ajudar, tirar aquela pessoa da lama, não com condenação, com palavras negativas, né? Que antigamente, né, quando uma pessoa pecava, né, não sei hoje, né, como é que está a situação hoje a negada já não está mais nem aí, mas antigamente a pessoa pecava, excluía logo, botava logo para fora da igreja. Então, ser o corpo de Cristo, ter essa união. Quem lembra daquela mulher que foi prega, abrindo um parênteses aqui, surpreendida no adultério, né? Jesus pegou aquela mulher e todo mundo queria matar ela, todo mundo queria apedrejar ela. Aí é que a necessidade nós vivemos unidos. Quando nós falamos em congregar, não é viver uma igreja dividida, que a congregação dividida não subsistirá, né? Ou na congregação não permanecerá na congregação do justo. Então para viver uma vida de união é dessa forma, né? Tem que amar uns aos outros, independente do seu pecado, da sua falha, tentar levantar uns aos outros. Então, carregar a cruz de Cristo, irmãos, suportar as cargas uns dos outros. E voltando àquela mulher, todo mundo queria matar ela. E de repente, Jesus disse, olha, Jesus é tão maravilhoso, né, que ele interpretou, né, e observou que todo mundo ali tinha um defeito. Todo mundo tinha uma falha, né? Apesar que hoje muitos querem ser muita coisa, muitos por ter um estudo, por ter um conhecimento, acham que isso é tudo. Não, irmão. O tudo é a gente ter um coração voltado para Deus. Um coração disposto a adorar, um coração disposto a renunciar, a entender uns aos outros, né? E Jesus olhou para aquela mulher e disse, para aquele povo, disse, quem não tem pecado pode apedrejar ela, pode matar ela logo. Em outras palavras, né? Estou aqui aumentando, mas aí todo mundo baixou a cabeça, soltou seus pedrinhos e foi-se embora. Eles reconheceram, né, que também tinha defeito. E aquela mulher, pensando que Jesus ia também, né, louvado seja Deus, condenar ela, Jesus disse, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então cabe nós ter esse raciocínio. A pessoa errou, então deixa ela decidir se ela quer permanecer no erro ou não. Não cabe nós julgar. Não cabe nós, a congregação também. A importância também de congregar é essa. Aí você vai deixar a igreja por caso de luta, porque você falhou, errou. Se você falhou, levanta a cabeça.
dobra o teu joelho, peça perdão. Deus vai te perdoar na hora. Claro que o homem não perdoa na hora, né? Leva um tempo, né? Mas o importante para mim é Deus perdoar. Tá bom demais. Jesus vinha hoje, eu vou pro céu e pronto. Glória a Deus. Aquele que não quer perdoar vai perder a salvação. Então, abre o olho, querido, perdoa lá teu irmão, né? Ajuda ele lá, levanta ele para que ele venha prosseguir na obra, né? A salvação é individual. Naquele grande dia vai haver a separação. Vamos trabalhar unidos, vamos congregar, né? Não vamos deixar de congregar só por causa que o irmão errou, o irmão fulano e tal. E hoje, pastor, para nós finalizar aqui, a gente vai até de manhã aqui. É verdade. E hoje, a gente vê que hoje o evangelho está tão banalizado, até mesmo na internet. A falta de respeito com os crentes, com os pastores, né? O negócio está tão desmantelado, desculpe a expressão, que infelizmente a internet tem influenciado muito, né? E por isso que muitas pessoas não querem congregar. Mas você que está ouvindo nós aqui pela Rádio Voz Missionário, não deixe de congregar. Diz quem quiser que e faça a sua parte. Louve, exalte, bendize o nome do Senhor, porque Jesus está voltando e Ele vai buscar o seu povo. E só vai subir aqueles que realmente estiver enquadrado na sua palavra, aqueles que estiver perfeitamente, aleluia, louvado seja Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Amém, né? Glória a Deus, amém, é verdade, pastor. Eu já fiz a minha conclusão final. Vamos fazer uma oração terminando, glória a Deus, como eu fiz a oração inicial. Pastor Edilson já faz a oração final. Glória a Deus. Agradecendo, glória a Deus. Eu já agradeço, glória a Deus, cada irmão, cada ouvinte da palavra de Deus, cada participante, glória a Deus, desse programa, glória a Deus. Glória a Deus. Continue sendo um missionário, proclame, glória a Deus, essa programação é humilde, simples, mas é de coração. Nós estamos todo dia aqui aprendendo também mais de Deus e tentando concretizarmos aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. E precisamos dos amados irmãos para estar junto conosco como congregação, como povo de Deus. Nós precisamos estar unidos para estarmos fazendo essa programação e para estar dando crescimento à obra de Deus. Amém. Glória a Deus. Oremos ao nosso Deus, glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Abençoa, meu Deus, a todos, meu Deus, que estão nesta programação, todos que estão ouvindo, meu Deus, esta rádio, ó Pai, pelo aplicativo. Se estamos ao vivo, Pai, aqui pelo aplicativo. Quantos e quantos estão nos ouvindo, ó Pai, abençoa, meu Pai, o nosso irmão, ó Pai, ali, nosso irmão Pedro Paulo, que está nos ouvindo esta programação. Faz assim, Deus. Abençoa, meu Deus querido, a todos, meu Pai, que estão talvez nos ouvindo ali também, da Assembleia de Deus Unidos na Fé. Abençoa também, meu Pai, os irmãos ali da Igreja de Deus de Amor. Abençoa também, meu Deus, os irmãos ali do estado, louvado seja Deus, do Rio Grande do Norte também, que sempre tem nos acompanhado, Pai. Às vezes eles, aleluia, comentam, Pai, sobre essa programação. Muito obrigado, meu Pai querido, os irmãos também ali de Itapipoca. Senhor, abençoa, meu Pai querido, de uma forma gloriosa, Pai. Que o Senhor venha entrar em cada lar, que o Senhor venha entrar em cada família, meu Pai. Alcança aquele, meu Pai, e aqueles que estão sem congregar, Pai, que eles possam voltar, retornar para a tua casa, que nós possamos receber de braços abertos, assim como o Senhor, aquele pai recebeu o filho pródigo, Senhor. De braços abertos que nós possamos receber, Pai, esses irmãos que talvez saíram, deixaram de congregar, Pai, que eles voltem a congregar. Que nós vamos ter sabedoria de recebê-los, cada um, ó Pai, na tua santa vontade. Meu Deus, confirma a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina, meu Pai querido, a crescer mais e mais ainda na tua presença. Te pedimos a bênção, a vitória, abençoa a vida do presbítero Moisés, meu Pai, toma teu filho nas tuas mãos, abençoa aquele ministério, Pai. Meu Deus, envia o povo para aquele lugar. Nós profetizamos a bênção, uma vitória, em nome de Jesus Cristo. Não deixe também, Pai, que nós vamos desistir, Pai. Não deixe que nós vamos olhar para trás. Não deixe que também nós, Pai, que estamos aqui, que nós vamos deixar de congregar, que nós vamos congregar dia após dia até a tua vinda. Te pedimos a bênção, a vitória, a misericórdia, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. Na paz do Senhor.